Olá, meu aluno do 8º ano. Vamos aqui fazer a correção da página 8 a 12, se eu não me engano. Só que assim, gente, eu não vou... Deixa eu voltar aqui. Aqui. Só que eu não vou responder todas as questões. Vou deixar assim algumas pra vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês me comuniquem, porque assim fica mais fácil. Porque se eu for responder todas... vai ficar um vídeo muito grande. Então vamos lá. Mais um predicado verbo nominal, que a gente vai estudar exatamente predicado verbo nominal. Lembrando que para que haja um predicado verbo nominal, a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar de um verbo que funcione, tenha complemento ou intransitivo, né? Ou transitivo, seja ele direto ou direto, mais um predicativo, tá? Sabemos, lembrando que o predicativo, ele tem que ter valor de adjetivo. E também nós sabemos que o verbo de ligação, no verbo nominal, o verbo de ligação está implícito. Tudo bem até aqui? Algum problema, angústia? Então vamos lá. Primeira questão, eu estou na página 8, tá? Acompanha comigo. Um homem entrou apressado na farmácia. Tem sal de fruta? Sim. Me vê rápido um de limão. Aí um ficou com cara assim, né? Aí faça agora o que se pede. Não achei muito essa tirinha engraçado, mas tudo bem. Vamos lá, primeira questão. Na oração, um homem entrou apressado na farmácia. Qual é o sujeito? E como você classifica? Ó, um homem entrou apressado na farmácia. Quem que entrou? Um homem. O sujeito está determinado, está escrito na frase sim. Só tem um núcleo só, então a gente chama ele, deixa eu colocar aqui caixa de texto, tá? Então a gente vai chamar esse aqui de sujeito simples. Muito simples essa. Quem é o sujeito? São duas perguntas, né? O sujeito é um homem. É só assim, é só escrever que eu vou começar a errar tudo. Sujeito simples, tá? Respondido. Qual é a função sintática do entrou, gente? Qual é a função sintática do entrou? Ele é um verbo. Verbo, ele é verbo. Tanto na morfologia, tanto na sintaxe. Então, qual a função sintática do entrou? Ele é um verbo. Ele é um verbo de ligação? Não, ele é um verbo de ação, né? Lembrando que o verbo de ligação, ele não indica... Vai ficar bem aqui mesmo. Ele não indica... Não foi. Tenho raiva. Sangue de Jesus tem poder. Vem pra cá. Paz. Tá, gente? Qual a função aqui do entrou é verbo. Se eu conseguir escrever, tá bom? Insira o texto aqui. Verbo. Ai, meu Deus, só vamos passar meia hora aqui até eu organizar. Vou colocar a letra maiúscula aqui, porque eu brigo com vocês. Então, vamos lá, segunda questão. Observe as orações. Um homem entrou na farmácia, segunda oração. Um homem estava apressado. Qual é o núcleo do predicado? Qual é o núcleo do predicado da oração 1 e qual é a outra classificação que a palavra assume entre as ideias? Então, vamos aqui. O núcleo do predicado, gente, da oração 1 é a palavra entrou. O núcleo de predicado, gente, é verbo. Núcleo de predicado é verbo. Viu? Da oração, núcleo de predicado é verbo. Vou até circular aqui para você aqui, ó. Núcleo de predicado é verbo. Então, anotem aí qual é o núcleo, o verbo entrou, tá? Aí ele tá perguntando aqui. Só essa pergunta, tia Paula? Não. Que é o núcleo do predicado, tá? Qual é a outra classificação que a palavra assume entre as ideias? Qual a outra classificação? Ele é um verbo. Eu falei pra vocês, o verbo ele pode ser intransitivo, transitivo e de ligação. Se ele for transitivo, ele é direto e indireto. Olha aqui a oração. Um homem entrou na farmácia. Na farmácia é o quê? Advérbio de quê? De lugar. Vou colocar de outra cor aqui. Advérbio de lugar, gente. Se a gente tem um verbo e depois o seu complemento é só por advérbio, esse verbo é o que, gente? Qual a teoria que lembra? O verbo intransitivo. Vou colocar aqui. A outra classificação que ele assume é verbo Isso dá pra vocês verem direitinho? Acho que dá. Tá bom? O núcleo é o verbo entrou. Gente, vocês que lutem. O núcleo é o verbo entrou. E a outra classificação assume que esse verbo é um verbo
intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque o seu complemento é somente por advérbios. E se não tivesse, um homem entrou? Então, se não tem complemento, ele é o quê? Também continua intransitivo, certo? Beleza? Tia Paula, e se depois desse entrou na farmácia fosse tirar e colocasse aqui? Ele entrou na farmácia e eu colocasse aqui um substantivo. E aí, como é que fica? Aí já tiraria da intransitividade, certo? Beleza? Mas se fosse só de intransitivo, gente, é só advérbio. Então, vamos lá, B. Qual é o núcleo do predicado da oração 2? Núcleo do predicado é o quê? Núcleo de predicado verbal é o verbo. Agora eu estou completando. Núcleo de predicado verbal é o verbo. Aqui não é um predicado verbal? Núcleo de predicado nominal é o nome, que no caso é o quê? O adjetivo, certo? Núcleo de predicado verbal é verbo. Eu pensei que eu tinha esquecido. Eu pensei não, tinha esquecido de falar isso pra vocês. Vocês anotem aí, vocês deem pausa e anotem aí. Núcleo de predicado verbal é verbo. Núcleo de predicado nominal é o adjetivo, que no caso vai ser o predicativo. Então, vamos aqui. O homem estava apressado. Vou pegar aqui essa cor. O homem estava apressado. Ó, apressado é o quê? Adjetivo. Vamos aqui. Esse estava é verbo de ação? Não. Está ligando a característica do homem ao apressado. Ou seja, fazendo uma ligação entre o sujeito e o seu predicativo. Quando é verbo de ligação, somente verbo de ligação, o predicado é o quê? Nominal. Então, vamos lá. Qual é o núcleo? Já que é um predicado nominal. Qual é o núcleo? É apressado. Núcleo de predicado nominal é o adjetivo que está caracterizando. O núcleo é apressado. E aqui a B, só essa pergunta? Com a função sintática, né? Então, ele é um predicativo. Ou eu apaguei. Ah, não, tá certo. Ele é um predicativo do sujeito. Vou já explicar pra vocês. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Vou já explicar pra vocês que é a diferença do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto, certo? Então, vamos aqui. C. Vamos recordar como se classifica a predicação da oração 1, já que o seu núcleo é representado por um verbo. Acabei de responder. Verbal. Como se classifica o predicado da oração 2, já que seu núcleo não é um verbo? Nominal. Querem que eu escreva? Ah, vai ser... Núcleo de predicado verbal é verbo. Não tem nem pra onde. Por que essa dificuldade? Sei que vocês ficam agoniadinhos, né, meus alunos, meus bichinhos, tudo certo. Gente, não vai. Eu clico aqui, não vai. Desculpa. Aqui da oração. Meu Deus do céu. Gente, não desiste de mim. Não desiste de mim, por favor. Não desiste de mim. Não desiste da minha coordenação motora. Gente, não vai, porque eu quero aumentar pra vocês. Não. Tô sem paciência. Agora foi. Não foi. Meu Deus do céu. Vamos lá. Letra C. Núcleo do predicado da oração 1, já que ele é verbal, é o verbo, tá? Como é o nome que ele está perguntando, a letra C está perguntando isso, é predicado verbal. E da letra D? Já que não é um verbo. Se não é um verbo, é o nome. Por isso que o nome que chamamos é predicado nominal. E quando é verbo nominal? É porque tem o verbo e o nome. Entendidos? Certo? Deixa eu ver aqui para essa questão. Terceira. Releia esta oração. Um homem entrou apressado na farmácia. Agora faça o que se pede. Transcreva o predicado dessa oração. Gente, não vou nem precisar escrever. O que foi que eu falei para vocês a respeito do predicado? Tudo que não é sujeito. A gente já respondeu. Quem é o sujeito dessa oração? Um homem. Então, qual é o predicado da frase? Entrou apressado na farmácia. Beleza? Tudo bem? E se não tivesse um homem, tia Paula, tivesse assim, entrou apressado na farmácia, continuaria sendo, até porque o sujeito já não ficaria mais escrito, no caso, e aí continuaria a frase toda sendo o predicado, tá bom? O que é predicado? Tudo que não é sujeito. Então, vamos lá. Observe que no predicado há dois núcleos. Um deles apresenta a ação do sujeito e o outro
o estado do sujeito. Quais são esses núcleos? Gente, um apresenta a ação do sujeito, ele quer saber os núcleos, como a gente já falou. Por se tratar de um verbo nominal, tem um verbo e tem um nome. Ele só está perguntando quais são os núcleos que ele já perguntou. Qual é o núcleo do predicado verbal? O verbo. Qual é o verbo aqui? Entrou. Qual é o núcleo do predicado nominal? Qual é o núcleo do predicado nominal? O nome, que é o quê? Apressado. Gente, se vocês não estiverem entendendo, eu quero que vocês sejam super sinceros comigo na hora, tá? Porque aí eu pesquiso outro jeito de explicar. Não se preocupe. Não se preocupe mesmo. Vamos lá, C. A que classe gramatical? Ah, gente, a que classe gramatical pertence às palavras que exercem a função sintática do núcleo? O núcleo que a gente já colocou é entrou e apressado, certo? O entrou é o quê? Verbo. E apressado é o quê? Adjetivo. É fácil, né, gente? Um é verbo, ó. Eu vou colocar aqui verbo barra adjetivo pra você já saber, viu? Que o do entrou é verbo e do outro é o quê? Adjetivo. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão. Aqui é explicação. Vamos aqui. Pra cá, gente, eu vou precisar que vocês passem aí pra página 10, tá bom? Deixa eu aqui acompanhar. Passem aí pra página 10. Pronto. Vou colocar aqui F5. Vamos lá. Recapitulando. Predicado. Predicado é tudo que não é sujeito, resto predicado, certo? Qual é a estrutura sintática do português? Estrutura que rege SVO, né? Sujeito, verbos, objetos. Esses objetos não entendam somente como objeto direto ou indireto, mas entendam tudo que vem depois do verbo que seja o complemento dele, ok? Então, vamos lá. Predicado, tudo que não é sujeito. Verbo intransitivo ou intransitivo gera um predicado verbal. Um verbo de ligação gera um predicado nominal. Verbo intransitivo mais um predicativo gera um verbo nominal. E verbo transitivo, seja ele direto ou indireto... Ai, gente, aqui tem um erro. Peraí. Verbo intransitivo, seja ele direto ou indireto, mais um predicativo, gera também um verbo nominal, tá? Isso aqui a gente já viu nas aulas passadas, só recapitulando, ok? Então, qual a diferença do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto, que é a nossa próxima questão? A diferença é simples. Se o adjetivo estiver se referindo ao sujeito, é predicativo do sujeito. Se o adjetivo estiver se referindo ao objeto, é predicativo do objeto. Lembrando que o objeto pode ser direto ou indireto. Se tiver, gente, predicativo do objeto, certamente terá um verbo nominal. Porque vai ter um objeto e vai ter um predicativo. Olha aqui. Se vai ter um objeto, ele é transitivo, mais um predicativo, vai ser verbo nominal. Não é fácil? Ou seja, se tiver um predicativo do objeto, e a questão de perguntar que tipo de predicado é verbo nominal. Se tiver um predicativo do objeto, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, deixa eu atribuir aqui. Eu quero marcar texto. Certo. Vamos lá. Aquela aluna chegou muito animada. Sujeito. Aquela aluna. Coordenação motora 0, crianças. Sujeito, aquela aluna. Certo? Aqui, tá aqui. Então, o que é o predicado? Tudo que não é sujeito. Então, o predicado chegou aqui, ó. Chegou muito animada. Agora, vamos descobrir, né? Se o verbo é transitivo ou intransitivo, como é que ele é, pra gente poder descobrir o predicado. A gente primeiro descobre se o verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação, pra depois a gente descobrir o predicado dele. Tudo bem? Então, vamos lá. Chegou muito animada. Chegou é verbo de ação. Opa! Chegou muito animada. Olha como ela chegou muito animada. Então, aqui a gente tem o que, gente? Chegou é verbo de ação. Só que aqui, presta atenção, como o português é legal. Chegou é um verbo de ação. Até aqui, quando eu estava lendo, até aqui eu pensei que ele não seria de ligação, mas ele vai ser.
Sabe por quê? Chegou muito, ok, aqui é um advérbio, mas aqui tem, ó, um adjetivo. Opa! Aqui tem um adjetivo. Esse adjetivo eu tenho que ter cuidado com ele. Se ele é adjetivo, ele tem função de predicativo. Então, eu vou descobrir a quem esse predicativo está se ligando. Chegou muito animada. Então, aqui o quê? Ó, se refere a quem? O animada? Aquela aluna que é o sujeito. Vocês estão entendendo? Se está se referindo àquela aluna, é predicativo do sujeito. Então, esse chegou, gente, é verbo de ligação. E se você perguntar que tipo de predicativo que tipo de predicado é, esse predicado é nominal. Vocês acreditam? Nominal. É incrível, né? Eu olhei a frase do início, aí eu disse assim, não, isso aqui não vai ser nominal, aqui não vai ser nominal porque chegou a de ação. Pra vocês verem como tem que estar atento à teoria. Ó. Mas, tia Paula, muito bem aí, é advérbio, certo? É um advérbio. Se fosse só de advérbios, seria bacana, né, ter um intransitivo. Só que esse animada quebrou as pernas bem aí. Quebrou as pernas, não tem como. Então, ele já não vai ser intransitivo, porque ele tem um adjetivo aí. E se ele tem um adjetivo, ele vai ter algum predicativo, certo? Tudo bem? Então, vamos lá, é um predicativo do sujeito. E vamos lá, predicativo do objeto. Minha mãe funciona como aqui? Minha mãe funciona como? Como sujeito. Minha mãe sempre encontrava o quarto bagunçado. Sujeito, minha mãe. Predicado. Sempre encontrava o quarto bagunçado, tá? Então, vamos lá. Verbo, encontrava. O que vem depois do verbo de complemento? O quarto bagunçado. Opa, esse quarto bem que é substantivo. Se é substantivo, ele vai ter valor de objeto. Então, a gente já tem uma transitividade aqui, certo? Certo? Então, vai ter uma transitividade aqui. Como vai ter uma transitividade aqui, tá ligado por preposição? Não, então ele é transitivo direto. E esse bagunçado aqui, que é adjetivo? Hein? E esse bagunçado aqui? Tá ligado a minha mãe, sujeito, ou tá ligado a quarto? Minha mãe sempre encontrava o quarto bagunçado. Ao quarto. Por isso que esse aqui é predicativo do objeto. E esse aqui é predicativo do sujeito. Entenderam? Agora eu quero que vocês passem rapidão para a página 10. Primeira questão. Primeira questão diz assim. Vou voltar lá pro texto. Volta. É a hora que o mouse... Pronto. Cadê? Pronto. Aqui. Então, vamos lá. A questão diz assim. Agora é sua vez. Crie predicados, verbos nominais, tá? Então, se é verbo nominal, a gente vai criar ou um transitivo com um predicativo ou um intransitivo com um predicativo, certo? Agora, vamos lá. A gente vai criar com essas frases que eles nos deram e a gente vai fazer. Eu já fiz aqui. Vocês só acompanham comigo, tá? Então, vamos lá. Os pais assistiram à apresentação dos alunos do colégio. Os pais estavam orgulhosos. Ele quer que você transforme essa frase aqui em um verbo nominal. Então, vamos lá. Aqui a gente tem duas possibilidades. Os pais, orgulhosos, assistiram à apresentação do colégio. Os pais, orgulhosos, assistiram à apresentação do colégio. Chavala, você disse que a estrutura é SVO, não é? Os pais, verbo, complemento. Eu sei que eu tô falando da estrutura direta da língua. Tá vendo esse orgulhosos? Ó, se for para explicar o uso das vírgulas, tá aqui. Foi por quê? Foi porque ele foi deslocado. Tanto que se você colocar, por exemplo, orgulhosos, vírgula, os pais assistiram a apresentação dos alunos do colégio. Continua com o mesmo sentido. E esse aqui, gente, é um verbo nominal, ó, tá aqui. Assistiram a apresentação. Apresentação, valor de substantivo, dos alunos, valor substantivo, colégio, aqui só o que tem é objeto, tá vendo? Objeto e ligados com o quê? Com preposição. Então, aqui tá cheio de objetos indiretos. Tudo bem? E esse orgulhoso, tia Paula, é substantivo? Não, gente, aqui é um adjetivo. Tá ligado a quê? Tá ligado a um dos objetos? Como a apresentação, como alunos do colégio, tá ligado a um desses objetos? Não, tá ligado a quem? Os pais.
Então, esse daqui, ó, é um verbo nominal, claro, porque tem um transitivo dentro da mesma frase. Tem um transitivo indireto junto com um predicativo. Então, por isso que ele é verbo nominal. Tá? E aqui o predicativo, ele é do sujeito. Mas se eu quiser transformar, que eu coloquei, gente, se você quisesse transformar ele em predicativo do objeto. Não. Fosse mesmo. Peraí. Sempre trava. Se eu quisesse transformar ele em predicativo do objeto, eu poderia atribuir esse orgulhoso a qualquer um aqui, gente, tá certo? É só porque eu repeti o orgulhoso. Os pais assistiram a apresentação dos alunos orgulhosos do colégio, tá vendo? Esse orgulhoso aqui já não se refere mais aos pais, que era sujeito, mas dos alunos, significa que os alunos eram orgulhosos, entendeu? Que os alunos eram bem orgulhosos. Olha a diferença, né? A mesma palavra em mudança. Aqui significa que os pais estavam extasiados, felizes, e aqui significa uma característica ruim. Só a mudança, a mudança da palavra na frase. Incrível, né? Então, nesse caso aqui, ele é predicativo do sujeito e aqui predicativo do objeto, certo? B. A B tem assim, os alunos voltaram às aulas. Eles estão satisfeitos. Você pode ter essa possibilidade. Os alunos voltaram às aulas satisfeitos. Esse aqui tem crase. Peraí. Os alunos voltaram às aulas satisfeitos. Transformamos, né? Aqui, substantivo, objeto. Como tem crase, tem uma preposição aqui, a preposição a. E satisfeitos é o quê? Um adjetivo. Ligado a quem? Ligado a alunos ou a aulas? Se for ligado a aluno, é predicativo do sujeito. Se for ligado a aula, é predicativo do objeto. Os alunos voltaram às aulas satisfeitos. Ligado aos alunos, gente. Os alunos que voltaram satisfeitos. Vamos lá na C. Vi a macaquinha com seus filhotes. Fiquei encantada. Vi, encantada, a macaquinha com seus filhotes. Você pode escrever assim, encantada, vi a macaquinha com seus filhotes. Gente, a letra D eu não concordo com ela. Eu acho que essa questão tem um erro no item. Meu pai foi trabalhar e ele estava doente. Notem que tem essa possibilidade, né? Meu pai foi trabalhar doente, ou doente, meu pai foi trabalhar. Só que assim, pra ter, né? Não dá, vai dar certo. Mas essa questão tá um pouco de item. Esse aqui vai ser um verbo intransitivo, porque ela não vai ter nenhum tipo de complemento, certo? Ó, doente, meu pai foi trabalhar, que ela não vai ter nenhum tipo de complemento, nenhum. A gente poderia terminar aqui, ó, doente, meu pai foi trabalhar. Não ia ter nenhum tipo de complemento. Só que aqui, doente, meu pai foi trabalhar, foi ótimo. Meu pai foi trabalhar, pronto, seria um verbo intransitivo. Como eu coloquei o doente, né? Então, dá certo. Porque a teoria do predicado verbo nominal diz que pode ser um intransitivo com o quê? Com um predicado. Um predicativo, no caso. E esse predicativo está relacionado a quê? Aqui, no caso, como não tem nenhum objeto, só pode estar relacionado com aqui, o sujeito, tudo bem? Então, vamos lá na E. O menino não participou... a questão diz assim, o menino não participou do jogo, ele estava resfriado. Você pode colocar o menino, vírgula, entre vírgula, resfriado, não participou do jogo, ou o menino não participou do jogo, é resfriado, como você queira, tudo bem? Vou para a próxima aqui, aí você vai para a página seguinte, que é a página 11, questão 2. Aqui é para você transformar, sabe, as orações de predicativo do sujeito para predicativo do objeto. Então, você vai ter que transformar isso em predicativo do objeto, ou seja, o adjetivo vai fazer referência ao objeto e não ao sujeito. Vamos lá, a primeira questão. Quando ela chegou... Quando ela chegar, encontrará o portão. Ele estará furioso. Então, vamos lá. Aqui, como é que a gente faz para transformar isso em predicativo do... Meu Deus do céu, eu tô lendo a questão errada. Não, tá certo. Quando ela chegar, encontrará o patrão. Ele estará furioso. Então, a gente vai transformar aqui em predicativo do objeto e não sujeito. Olha. Quando ela chegar, encontrará o patrão furioso. Olha aqui,
O sujeito, ó. O sujeito encontrará o patrão furioso. Olha aqui o objeto. Aqui está o objeto. Furioso, vai estar ela ou o patrão? Ela. Oh, meu Deus, o patrão. Quem estará furioso? Ela ou o patrão? O patrão. O patrão é o objeto ou é o sujeito? O objeto. Então, predicativo do objeto. B. A escola. Que escola, Duda? A mulher encontrou a casa. A casa estava destruída. Então, como é que pode ficar? A mulher encontrou a casa destruída. Será que daria certo? A mulher encontrou a casa destruída? Só que ficaria ambígua, preste atenção. Porque a gente não tem certeza se vai ficar, se foi a casa que estava destruída ou a mulher que estava destruída. Então, para evitar essa ambiguidade, você pode colocar assim: a mulher encontrou destruída a casa. Porque a gente já tem certeza que é o predicativo de quem? Do objeto. E não de quem? Do sujeito. Que é, no caso, a mulher. Entenderam? Então, por isso que a mulher encontrou a casa destruída, essa daqui, ficaria ambíguo, porque você não sabe se era a mulher que estava destruída, né, no seu sentido totalmente metafórico, ou se era a casa. Letra, no caso aqui vai ser a C, né, que eu coloquei B. No caso aqui vai remeter a letra C. Não, foi ele que mudou agora. Então, vamos lá. Diz assim a letra C. Mantenha sua alegria. Ela deve ficar sempre viva. Como faz para ser predicativo do objeto? Mantenha você, tá? Aqui o verbo está conjugado no imperativo, que vocês já aprenderam. Então, esse aqui é o verbo, ele está elíptico. Você pode conhecer ele como oculto. Mantenha você, né? Mantenha sua alegria sempre viva. Aqui é o adjetivo. Para você encontrar se é predicativo do sujeito ou do objeto, gente, você vai no adjetivo. Se o adjetivo estiver fazendo referência ao sujeito, predicativo do sujeito. Se o adjetivo estiver fazendo referência ao objeto, predicativo do objeto. Então, vamos lá. O que é para manter a pessoa sempre viva? Ou é a alegria? A alegria, olha aqui o objeto. Então, está fazendo referência ao objeto. Então, vamos lá para a letra... Na casa é a letra D, que aqui tá, não sei por que mudou para a letra C. Diz assim: os alunos elegeram Cláudia. Ela é a representante da classe. A gente pode fazer assim: os alunos elegeram Cláudia, representante, no plural, representante da sala. Ok? Ó, aqui representante fazendo aqui representante, que é o adjetivo, fazendo referência a quem? A Cláudia. Cláudia aqui não vai ser, gente, o sujeito não. O sujeito aqui são os alunos, ó. O sujeito são os alunos. Cláudia aqui, Cláudia é substantivo, gente. Substantivo o quê? Próprio. Quem é representante da sala? Cláudia. Cláudia aqui está funcionando como objeto. Não é incrível? E tem valor de substantivo. Substantivo próprio. Então, transformamos isso em predicativo do objeto. Gente, eu vou deixar a terceira aí pra vocês, tá? Pra vocês responderem. Eu peguei as mais difíceis. As outras estão bem facinhas, bem fácil. No caso, a terceira tá perguntando pra vocês. Vou até responder aqui oralmente. Deixa eu ver se dá pra voltar aqui. Deixa eu ver. Vou até responder aqui pra vocês. Meu Deus, eu voltei. Vamos aqui. Na terceira questão da mesma página, que é a página 11, só quer que você classifique os predicados. O predicado ele pode ser o quê? Verbal, nominal e verbo nominal. Ele só quer que você classifique. Tudo bem? Eu acho que até a letra A nós já fizemos numa atividade aqui que eu fiz em vídeo pra vocês. A gente já até fez. Será que eu passei? Passei. Ai, Jesus. Aqui, essa terceirazinha. Volta, amado. Aqui. Essa terceira. Essa aqui a gente até já fez, ele só quer que você sublinhe, classifique o que é o predicado aqui. Na festa encontrei Fabrício lindo e charmoso. Gente, aqui é tudo predicado. Por quê? Tudo é predicado. Por quê? Porque o verbo está implícito. Encontrei. Quem encontrou? Eu. Então, como está implícito, não está escrito, então tudo isso aqui é predicado. Como a gente já analisou essa frase, ela é verbo nominal. Compramos o livro.
aqui, que é o predicado, né? Compramos quem? Nós, tudo é predicado, o sujeito não está explícito, então tudo aqui é predicado, mas se tivesse assim, nós compramos o livro escrito, você eliminaria o nós, só colocaria, sublinharia, compramos o livro, tá bom? Então, nós temos um verbo aqui, valor de substantivo. Se é valor de substantivo, tem um objeto. Não está ligado com preposição, então é objeto direto. Se é objeto direto, predicado verbal. O juiz considerou o gol inválido. O juiz é o sujeito, considerou o gol inválido, tudo é predicado. Vamos lá, considerou o gol inválido. O gol é substantivo, esse inválido é adjetivo. Preste atenção, se você já vê um substantivo e um adjetivo junto, ele já tem tendência para ser verbo nominal, porque tem um objeto e tem um predicativo. Então, aqui, verbo nominal, tá bom? Presta atenção como dá para botar o estava, né? Que é aquele verbo de ligação implícita. O juiz considerou o gol e estava inválido. Vamos lá, o juiz estava equivocado. Equivocado aqui é só o quê? Ó, o juiz é o sujeito, né? Então, estava equivocado é o predicado. Equivocado é o adjetivo, não tem nenhum, como é que eu posso dizer pra vocês? Objeto aqui, então se só tem adjetivo, ele vai ser verbo de ligação. E equivocado está referente a quem? A juiz. Então esse predicativo aqui é de quem? Do sujeito. Então aqui é, ó, verbo nominal A, B, predicado verbal, C, predicado verbo nominal e D, predicado nominal. Vamos para E. Os jogadores viram espantados a atitude do juiz. Novamente, um verbo nominal, ok? E a letra F, os jogadores acharam justa a atitude do juiz. Novamente, um verbo nominal. Olhem aí como nós temos adjetivos, né, que funcionam como predicativos, e nós temos aqui também muitos objetos que têm valor de substantivo. Verbo nominal, C, não, E e F. Repetindo, verbo nominal A, verbal B, predicado verbo nominal C, D é predicado nominal e a E predicado verbo nominal e a F também verbo nominal. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tia Paula tá aqui. Certo? Beijos. Tchau.